Amor tão grande e sublime é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor, Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor, só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque me tem posto em sua doce calma. Deus de amor, Deus de amor, somente tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, primeiro
Deixa com que eu diga para você como que é a nossa programação aqui no canal. Esse canal que nós levamos até as pessoas uma palavra, uma mensagem, né, uma reflexão e também orações. Bom, nós temos uma programação de segunda a sexta, tá? De segunda a sexta, ao vivo, essa programação ao vivo, meia-noite, horário de Lisboa, Portugal. No Brasil e na Argentina, 8 horas da noite, de segunda a sexta, ao vivo, tá certo? E nós temos mais ou menos 1 hora de programação ao vivo, de segunda a sexta. Aí nós pegamos e fazemos, primeira parte, uma leitura da história dos Hebreus, a segunda parte, uma mensagem e a oração. Aí eu pego, faço uma edição somente da mensagem, tá? Eu faço uma edição da mensagem, dessa parte da mensagem e também da oração, e coloco durante o dia, tá? Coloco durante o dia numa estreia que vai ao ar 4 horas da tarde em Lisboa, meio-dia, horário do Brasil, horário da Argentina, tá bom? E não temos programação no sábado. Sábado nós não temos programação. Aí voltamos no domingo, às 10 horas da manhã, horário de Portugal, horário de Lisboa, 6 da manhã, horário do Brasil, com a igreja em casa, tá certo? Então essa é a nossa programação. Bom, durante esses dias, nós temos tratado de um assunto que é muito interessante, porém, ele é também muito profundo, e quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, nós amadurecemos espiritualmente, nós crescemos espiritualmente. Você veja que antes, quando nós estávamos lá na tradição religiosa, nós não nos dávamos conta o quanto nós éramos infantis no que diz respeito às coisas espirituais, a ponto de pegar uma pedra e jogar num boneco de gesso ou um boneco de isopor, achando que estávamos derrubando o gigante Golias, por exemplo, ou levar para casa uma arca da aliança feita de papel e tantas outras coisas. Mas quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, nós amadurecemos, nós crescemos espiritualmente e começamos a ir mais fundo, nos aprofundarmos nas coisas de Deus, do Pai. E o que nós temos tratado esta semana? Nós temos dito para as pessoas que quando estávamos na tradição religiosa, nós entendíamos como que nós éramos um corpo, né? Nós éramos um corpo, e que esse corpo possuía um espírito. Então, com o nosso corpo, nós iríamos buscar experiências espirituais. Através do nosso corpo, buscar experiências com o mundo espiritual. Então, tentávamos agradar a Deus com a nossa carne, fazendo sacrifícios, né? Tentando, de alguma forma, agradar a Deus, né? Que é espírito, com o nosso dinheiro, com o nosso sacrifício. Por isso que na tradição religiosa eles dizem, você está dando para Deus. Ora, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro. Então entendíamos assim.
Mas, quando somos alcançados pela graça, entendemos que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, nós também somos espíritos, aliás, sempre fomos espíritos. E somos espíritos vestidos de carne e buscando uma experiência humana. Que experiência humana é esta? É participando das boas obras que nos foram preparadas desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Essas boas obras, ou seja, amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante, respeitá-lo, considerá-lo, ajudá-lo. Aí sim você pode pegar o seu dinheiro e ajudar um irmão, ajudar alguém que necessita, alguém que precisa. Aí sim. Então, nós somos espíritos. Por isso que você vai ver no Novo Pacto e o próprio Jesus de Nazaré nos dias da sua carne dizendo: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito, o adorem em espírito e em verdade. Você vai ver nas cartas de Paulo também Paulo falando que aquele que Deus é espírito e aquele que se une a ele é um espírito com ele. Você vai ver, como nós já lemos lá em Hebreus 12:9, que Deus ele é pai dos espíritos. Você vai ler lá em Jó, que nós também já falamos, Jó dizendo que ele foi vestido de carne e pele, e Deus o teceste de tendões e de ossos, ou seja, espírito. E essa experiência, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nós estamos tendo aqui neste mundo, tem um prazo. Tem um prazo. Nós vamos viver aqui, alguns vivem mais, outros vivem menos, mas 80, 90 anos, não sei, mas é o tempo que nós temos aqui para termos uma experiência humana. E vamos voltar para o Pai, o Espírito volta para o Pai. Esse corpo não entra, a carne é carne e para nada aproveita, mas quem é Espírito permanece para sempre, é Espírito. Ok? Então, eu separei aqui hoje para ler com vocês Romanos capítulo 8, que fala da vida no Espírito, tá? A vida no Espírito. E eu vou ler para você aqui, tá? E essa Bíblia que eu vou ler para você aqui é a Bíblia na versão, tá? É na versão Nova Versão Internacional, tá bom? Que diz assim, Romanos capítulo 8. Melinda Marcela vai colocar aí para vocês Romanos 8, tá? Se ela puder. Bom, diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, aqui o Espírito está em letra maiúscula, e quando fala de Espírito Santo, está falando, né? Está falando de Deus, porque Deus é Espírito. Veja, não existe três deuses, não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe Deus que se manifestou de três formas, mas quando se fala do Espírito, fala de Deus, tá? Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Falando aqui das leis de Moisés. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Então, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Ou seja, essa natureza humana, ela é fraca. Lembra que Jesus disse, a carne é fraca,
mas o espírito está pronto. A carne é imperfeita. A carne, ela é mortal. A carne, ela é fraca. Mas o espírito é perfeito. O espírito é imortal. É no espírito que Deus se comunica comigo e se comunica com você. É no espírito. Então vamos lá. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, lembra que nós já tratamos desse assunto, a natureza humana de Jesus? Que quando Jesus lá no deserto foi tentado, ele foi tentado pela sua própria natureza humana, né? O diabo ali, né, era a sua própria natureza humana, só que Jesus ele não pecou, ele não se deixou levar pela fraqueza da sua natureza humana, tá? Então diz, e semelhança da natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Ou seja, o pecado aqui é a lei, o pecado da lei, tá? Porque as obras da carne continuam. Nós ainda estamos sujeitos às obras da carne, mas não estamos mais sujeitos àquele pecado que era a transgressão da lei de Moisés, que foi também a transgressão da lei que Adão cometeu quando desobedeceu a Deus. Tá? Vamos lá. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. As exigências da lei do Espírito, tá? Que são aquelas obras que são as obras, não as obras da carne, mas os frutos do Espírito, que é domínio próprio, mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade. Tudo isso nós podemos hoje praticar com o nosso corpo. Podemos sim, como também podemos praticar as obras da carne. Aí existe uma luta. E essa luta, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, estamos vestidos com essa carne, né? Ainda estamos sujeitos, mas podemos vencer. Não estamos hoje, por exemplo, dominados por isso, tá? Você não está dominado por isso, você pode vencer, basta você querer, basta você se envolver com as coisas do Pai. Vamos lá. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Então, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Ou seja, você usa a sua mente. Porque aqui está o segredo. É aqui. Na mente. Não, eu não vou fazer isso. Isso não agrada ao Pai. Isso não agrada a Deus. Não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui agrada, isso aqui é bom para mim. Isso aqui é bom para o meu irmão, para minha irmã. Isso aqui é bom para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, para minha filha, para o meu amigo. Isso aqui é bom para o meu trabalho. Isso aqui é bom para o grupo de trabalho. Então você vai procurar fazer as coisas boas. Compreende, meu irmão, minha irmã? Porque está aqui na sua mente. Olha só. Portanto, olha só o que diz aqui o versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Você não pode deixar com que os seus desejos da natureza humana, né, aquela vontade de pecar, de errar, venha dominar a sua mente. Não, você não pode permitir isso. Ah, mas você não tem forças? Você tem forças sim, porque agora nós temos sim capacidade para isso. Antes de Jesus, não. Antes de Jesus não havia isso.
Mas depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós não somos mais escravos. Nós podemos sim rejeitar as coisas más, nós podemos rejeitar sim aquilo que é mal. Vamos lá. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Está vendo? Vida e paz. Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que você já reparou, não sei se você já teve essa experiência, todas as vezes que uma pessoa, todas as vezes que alguém se deixa levar por aquilo que é mal, principalmente uma pessoa que já conhece a palavra, uma pessoa que já está ali envolvida com a palavra, se deixa levar por aquilo que é mal, ela fica sem paz. Ela fica sem paz, sem forças. Não é verdade? Não é que ela vai perder a salvação, mas ela perde a paz aqui nesse mundo. Ela perde a força, ela perde o brilho. Mas quando a pessoa resiste àquilo que é mal, quando a pessoa ela resiste àquilo que estava contra o espírito, puxa vida, ela fica em paz. Ela tem brilho, ela tem certeza. Ela fica alegre porque ela, puxa vida, ela fez aquilo que agradava e agrada a Deus, tá? Vamos continuar. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Ou seja, a carne, ela nunca obedecerá às leis de Deus. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Está vendo? A pessoa que é uma boa semente, um vaso de honra, a pessoa que é o trigo, a pessoa que é escolhida, ela tem o Espírito de Deus. E tendo o Espírito de Deus, ela não vive com a mentalidade e debaixo do domínio da sua natureza humana. Não, ela não vive dessa forma, ela não vive dessa maneira. Vamos lá. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Isso o apóstolo Paulo dizendo ainda antes do ano 70. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, tá? São filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos Abba, Pai. Ou seja, na verdade, Abba já quer dizer pai, né? Pai é a tradução, tá certo? Abba é uma palavra grega, pai, né? Pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros de Cristo. Se de fato participantes de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Isso aqui é importante. Veja, o próprio Espírito Santo, quer dizer, o próprio Deus que é Espírito, testifica aonde? Testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, ou seja, Deus, que é Espírito, ele testifica com o meu espírito, não é com o Alfredo, o filho do Alfredo, o filho da Vera, não. É com o Espírito que é filho do Pai dos Espíritos. Confirma com o meu espírito que eu sou filho. E eu adoro em espírito. E eu sou perfeito no espírito. E eu o sirvo no espírito. E no espírito é no quê? No entendimento. No entendimento. No espírito eu sou perfeito. No espírito eu sou imortal. No espírito eu me comunico com o Pai. No espírito eu adoro. No espírito eu louvo. Ou seja, no espírito eu sirvo com o entendimento. Por isso que a oração ela é feita com o entendimento. Por isso que o louvor é feito com entendimento. Por isso que a adoração é feita com entendimento. Por isso que eu sirvo em espírito. Ou seja, eu sirvo a ele no meu próximo, no meu semelhante, que foi o que Jesus fez quando veio aqui neste mundo, nos dias da sua carne. Compreende? Jesus não precisou viver 80, 90 anos para ter uma experiência humana. Ele viveu apenas 33 anos e meio e começou o seu ministério com 30 anos, que era a idade maior, né, a maior idade dos judeus. Foram apenas 3 anos e meio servindo, foram apenas 3 anos e meio, né, se dedicando ao próximo, ao semelhante, tendo essa experiência, sendo também tentado em muitas coisas, aliás, em todas as coisas, mas não pecou. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Então, olha, não se deixe levar pela sua natureza humana. Não. Mas pense nas coisas do alto, nas coisas do Espírito. Tá bom? Nós vamos agora à nossa oração, como nós fazemos sempre, aquela oração de louvor, de gratidão. Vamos então à oração. Ó Pai amado e querido Pai, primeiramente, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos. Agradecer ao Senhor pelas lutas, pelas dificuldades e por que não? Porque nas lutas e nas dificuldades também temos as nossas experiências. A experiência
de entendermos que muitas vezes somos mais fortes do que imaginávamos ser. Nas lutas também, nas dificuldades também nós podemos conhecer os verdadeiros amigos, irmãos, aqueles que consideram e aqueles que demonstram amor sincero e não fingido. Agradeço pelo entendimento que o Senhor tem nos dado a cada dia da Tua palavra, sabendo, ó Pai, que é com o nosso entendimento que podemos agradá-lo. Nós não somos um corpo que possui um espírito em busca de experiências espirituais, mas sempre fomos espíritos vestidos de carne e estamos aqui nesse mundo para experiências humanas, para aprendermos a amar, para aprendermos a perdoar, sermos pacientes e deixarmos este legado para gerações futuras, para que o mundo melhore não apenas na tecnologia, na ciência, mas também nas relações humanas, onde haja respeito, onde cada um possa respeitar o espaço do outro, ser tolerante com o outro, ainda que sejamos diferentes na carne, ainda que tenhamos gostos diferentes, ainda que tenhamos posições humanas diferentes, mas nos respeitemos, como o Senhor Jesus nos dias da sua carne fazia, e por isso andava com os pecadores, com os publicanos, e por isso amava, porque olhava para o que as pessoas tinham de bom, olhava para o Espírito. Ó Pai, agradeça ao Senhor por tudo. Agradeça ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está. Agradeço pela saúde que eu tenho certeza que essa pessoa tem agora, pela paz que ela recebe, pela alegria, pela força, pela fé, pelo entendimento que esta pessoa está obtendo. Te agradeço, Senhor, pelo trabalho que nós temos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom para conosco. Aliás, o Senhor é bom para com todos, até com os maus, porque o Senhor faz o sol brilhar sobre todos. O Senhor dá o ar para todos respirarem, a chuva. O Senhor é bondoso. Por isso te louvamos, te glorificamos. Olha, meu Pai,
para os familiares de cada irmão e irmã que aqui está. Olhe, meu Pai, cuida da vida de cada um, enchendo de paz, livrando do mal. Olha para a vida dos idosos, das crianças, dos que se encontram em presídios, em clínicas de recuperação. Olha, meu Pai, eu te peço pela vida dos meus familiares, pela vida dos familiares da Marcela, de todos que aqui estão. Dá-me saúde, dá saúde para Marcela. Que a cada dia, meu Pai, o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, nos dar compreensão, entendimento cada vez mais da Tua Palavra. Te agradeço também pelos irmãos que têm nos apoiado, que têm nos ajudado, que têm nos dado o seu apoio, a sua ajuda. É o que eu te peço, Senhor. E te agradeço de todo o coração. Louvado seja o Senhor. E todos os que creem, digam: assim seja. Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho nos conduz a um estado de espírito onde passamos a viver no presente o reino de Deus. O Evangelho nos conduz aos pastos verdejantes da justificação pela fé, às águas tranquilas da paz espiritual. No Evangelho, o Espírito Santo sopra livremente, indo além do legalismo vazio, oco, formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum significado. No Evangelho, a vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a sermos éticos sem sermos moralistas. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Muito bem, meu irmão, minha irmã, que Deus continue aí abençoando a todos os irmãos e as irmãs. Quero agradecer os irmãos que têm e as irmãs também que têm nos ajudado. Por exemplo, o nosso irmão José Feitosa hoje nos ajudou aí com R$10. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela ajuda. E você que quiser nos ajudar, por exemplo, através do Pix, tem aí o Pix também, que você pode nos dar um apoio, nos ajudar a pagar a internet, nos ajudar aqui com a programação, com a manutenção aqui dos equipamentos, se você quiser nos ajudar, tá bom? Então, fique à vontade, não é obrigado. Você sabe que aqui nós não falamos de dízimo, porque dízimo não é para você, tá? Era para a tribo de Levi. Não falamos aqui de campanhas, de sacrifício, nada disso, apenas pedimos a sua colaboração, a sua ajuda, se você desejar e se você puder. Eu sei que existem pessoas que às vezes desejam e não podem por algum motivo, mas do mesmo jeito, lhe agradeço, do mesmo jeito você tem a minha consideração,
tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui, que Deus continue abençoando a todos, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Agradeço aí a todos que fizeram os seus comentários, tá bom? Você que deu o seu like, você que se inscreveu, muito obrigado por tudo. Forte abraço e vamos em frente. Abraço.